Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí de novo, mais uma vez aqui online, conversar agora com relação ao nosso caso 6, recurso ordinário. Falamos ano passado sobre o tema recurso ordinário e agora aqui estamos aí na aula de prática falar um pouquinho sobre o recurso ordinário. Lembrando, gente, que o recurso ordinário ele tem previsão no artigo 895 da CLT, a previsão no artigo 895, e lá o texto da CLT é bem expresso. Ele fala assim, olha, quando que cabe recurso ordinário? Primeira situação típica do processo do trabalho, das sentenças terminativas do procedimento que inicia na vara do trabalho ou daquela situação onde o juiz de direito está investido numa jurisdição trabalhista, que é mais difícil de acontecer, mas na primeira hipótese, normalmente, olha, o juiz do trabalho foi lá, deu uma sentença, recurso cabível é o recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho, conforme conversamos no ano passado. Tá? E tem a segunda situação também possível de recurso ordinário, naquelas situações onde o Tribunal Regional do Trabalho decide procedimentos de sua competência originária, ou seja, o processo começou lá no TRT, se eventualmente quisermos recorrer para Brasília, a gente teria a possibilidade também da interposição, nesse caso específico, quando o processo começa no tribunal, do recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho. Então são duas hipóteses bem simples, tá? Olha, o juiz do trabalho deu uma sentença, RO, recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho. Ou o processo começou no TRT, lembra, recurso ordinário ao TST. Poderíamos aqui simplificar, entendendo apenas então somente que, olha, toda vez que dentro de um processo de jurisdição trabalhista, o processo tem a primeira decisão, seja no juiz da vara, seja no tribunal, o recurso cabível é o ordinário, ou ao TRT, ou eventualmente ao TST nessa segunda hipótese. Então as hipóteses aqui de cabimento do recurso ordinário previstas no artigo 895 da CLT são bem tranquilas, bem simples. Lembrando, num paralelo civil com o processo civil, recurso ordinário para nós é como se fosse apelação no processo civil. Lá no processo civil, o juiz dá a sentença, nós apelamos, né? Aqui, lá em 15 dias, aqui nós recorremos ordinariamente em 8 dias. Então fica aqui, primeiro ponto importante para passar para vocês com relação ao caso de hoje, nosso sexto caso, com relação ao recurso ordinário. Primeira questão, as hipóteses de cabimento. Questão do objeto. O que pode ser objeto do recurso ordinário? Lembra, toda decisão total ou parcial e toda matéria de direito ou fática probatória. Isso quer dizer o quê? Que as razões do recurso ordinário nós vamos poder atacar tanto a discussão jurídica daquela situação concreta, o ataque jurídico à sentença dada pelo magistrado ou eventualmente ao acordo pelo tribunal, bem como eventualmente naquela situação fática probatória. Vamos discutir as provas produzidas do processo, levar a reapreciação pelo órgão hierarquicamente superior. Então lembra, o objeto aqui, toda a matéria fática e de direito vai ser objeto das razões recursais do recurso ordinário. Uma questão importante, falamos muito isso no ano passado com relação às decisões interlocutórias. Lembra que as decisões interlocutórias no processo do trabalho, como regra, são irrecorríveis. E tem a exceção da súmula 214, que chamei também bastante atenção para vocês com relação à súmula 214 do TST. Aquela súmula que fala que, olha, quando cabe recurso imediato para atacar as decisões interlocutórias. Naquelas hipóteses de exceção, a mais tradicional é onde fala que quando acolhe exceção de incompetência territorial, enviando o processo para um outro juízo vinculado a outro tribunal, caberia um recurso aqui ordinário de imediato. Isso aqui é exceção à regra, mas lembra aqui que, como regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Prazo do famoso RO, gente, o prazo 8 dias, né? Nós temos aqui o prazo de 8 dias úteis para entrar com recurso ordinário. E o preparo, lembra, é necessário o preparo. O preparo do recurso ordinário, gente, nós temos aqui a questão do depósito recursal e o pagamento das custas processuais pela empresa. Com relação ao depósito recursal e custas processuais, algumas peculiaridades que falamos no ano passado também. Então lembra que aquelas peculiaridades com relação à diferença ínfima, lembra que agora tem que, eventualmente, se faltar um pouquinho no recolhimento, o CPC manda fazer a complementação. Lembra a questão do depósito recursal, que o prazo para comprovar esse depósito é dentro do prazo do próprio recurso. Tem a súmula 245 do TST que fala também sobre isso, mas lembra das peculiaridades. Para nós, no primeiro momento, o que é importante destacar? Lembra, o preparo é obrigatório, obrigatoriedade do preparo pela empresa. Tudo bem?
Efeito, gente, lembra, a regra é que o recurso ordinário tem efeito meramente devolutivo, ou seja, entrando com o recurso ordinário, a sentença não fica suspensa, nós podemos iniciar a execução provisória aqui no processo do trabalho. Então lembra que é uma peculiaridade também recursal da Justiça do Trabalho, que o recurso ordinário interposto contra uma sentença de primeiro grau, nós temos aqui o efeito meramente devolutivo. E excepcionalmente, falamos já no ano passado também, com relação à possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Aí vai ter que ser feito, em apartado, numa petição diretamente ao relator do tribunal, com pedido de concessão do efeito suspensivo, claro que destacada eventual urgência na situação, a fim de supedanear o pedido de efeito suspensivo. A regra, efeito meramente devolutivo. Tudo bem? Uma questão importante, gente, eventual ação rescisória julgada lá no TRT. Olha, entrei com uma ação rescisória na Justiça do Trabalho, a competência originária é lá do Tribunal Regional do Trabalho. Da decisão dessa rescisória, qual o recurso cabível? Olha, falamos nas hipóteses de cabimento, nessa situação, como a ação rescisória começa no TRT, recurso ordinário ao TST. Então lembra aqui, as hipóteses de cabimento, tanto de competência originária do juízo da vara do trabalho, da mesma forma, eventualmente, se o processo começa na competência originária lá no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, nós teremos aqui a possibilidade de interposição do recurso ordinário também. Termos de conciliação, outro assunto importante, com relação a termos de conciliação, lembra? O termo de conciliação, gente, como regra, fechado acordo no processo trabalhista, não cabe recurso ordinário, tá? Para as partes. Tá? Eventualmente, se quiser atacar aquele termo de conciliação, somente mediante ação rescisória. O que cabe recurso ordinário do termo de conciliação é pelo eventualmente terceiro interessado, se ele entender que houve algum prejuízo. Muito tradicional, muito comum no processo do trabalho, o INSS como terceiro interessado na demanda, ir contra aquele acordo, normalmente porque as verbas especificadas possuem caráter indenizatório e não salarial. O INSS, se sentindo prejudicado, ele poderá recorrer ordinariamente, mas a regra é, para as partes, o termo de conciliação não cabe RO, apenas eventual terceiro interessado, e destaco aqui mais uma vez a atuação do INSS na interposição desse recurso ordinário. Com relação à peça em si, tá? Antes de falar um pouquinho do caso, o que eu queria falar com vocês com relação a essa nova fase que nós estamos entrando aqui na prática trabalhista. Importante destacar, gente, que toda vez que nós formos fazer recursos daqui para frente, eu quero que vocês visualizem que nós vamos trabalhar com duas petições, tá? Com duas petições. A primeira petição, a petição de interposição. E a segunda petição, a petição de razões recursais. Tá? Então falaremos primeiro a petição de interposição e depois a petição de razões. Nós precisamos entender o sistema quando envolve recursos, não apenas em matéria trabalhista, mas do modo geral. Por quê? Entendendo o sistema vai ficar mais fácil da gente entender o que pedir em cada petição. Basicamente, a petição de interposição, nós vamos direcionar aquela petição para quem deu a decisão. Tá? Então, no caso do recurso ordinário, se a sentença foi proferida pela vara do trabalho, nós vamos interpor o nosso recurso ordinário para o juiz da vara do trabalho e as razões recursais ao Tribunal Regional do Trabalho. Primeiro ponto importante. Então lembra, recursos daqui para frente, sempre a petição de interposição é para quem proferiu a decisão e a petição de razões, eventualmente, para quem vai julgar. Dito isto, a petição simples, o endereçamento padrão, vamos endereçar a vara do trabalho, excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara do trabalho e joga lá a cidade se tiver no problema ou não, e fica sempre com cautela para não inventar nada, ficaremos sempre adstritos ao problema em si. Nome do recorrente, né? Lembra de pular 3 linhas, tem número do processo, o processo já estamos em grau recursal, pula lá mais 3 linhas, coloca lá na petição de interposição. Primeira coisa, o nome do recorrente. Olha, preciso qualificar? Não, já estamos em grau recursal, as partes já foram devidamente qualificadas, tanto na inicial quanto na defesa. Aqui em grau recursal não precisamos qualificar. Importante destacar, né? Já qualificado nos autos da reclamação trabalhista, que ele está sendo movido ou que ele foi movido em face D, aí depende da adaptação do problema. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Uma coisa importante, a partir aqui do vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em todos os recursos daqui para frente,
vamos destacar entre vírgulas a palavrinha tempestivamente, para comprovar aqui um dos pressupostos recursais, que é a tempestividade do recurso. Lembrando, mais uma vez, que o recurso ordinário, o prazo são de 8 dias. E vamos destacar também a questão do verbo adequado. Verbo para recorrer, sempre interpor, nome da peça, interpor recurso ordinário, nos termos do artigo 895 da CLT. Então, até aqui, gente, na nossa petição de interposição, bastante tranquila. Interpor recurso em face de quem? Em face da sentença, que julgou parcialmente procedente ou improcedente ou procedente total a ação. Aí vamos ter que adaptar ao problema. E finaliza aqui essa primeira situação, né? O início da nossa petição de interposição, pelas razões anexas, pelas razões de fato e direito a seguir expós, cada um escreve do seu jeito. O importante é falar aqui das razões recursais. A petição de interposição está pronta e inacabada? Não. O que é importante aqui falar para vocês da petição de interposição? Duas coisas. O primeiro, tá? Nós temos que comprovar o preparo na petição de interposição. Então lembra a questão do preparo recursal. Se eu estou pela empresa, o preparo corresponde ao pagamento das custas mais o depósito recursal. Se eu estou pelo empregado, nós temos aqui apenas e tão somente que recolher as custas, salvo se em nenhuma das hipóteses for beneficiário da gratuidade de justiça. Se for beneficiário da gratuidade de justiça, aconselho destacar a ausência da necessidade do preparo. Ou seja, ao invés de falar num parágrafo simples, direto e objetivo que estamos recolhendo o preparo, informamos que deixamos de recolher em virtude do beneficiário da gratuidade de justiça. Isso teremos que olhar o problema atentamente para não esquecer na petição de interposição um requisito indispensável, que é a questão do preparo recursal. E para finalizarmos a petição de interposição, tem um modelinho que eu vou passar para vocês daqui a pouco no Moodle, junto com o problema, a gente vai dar um gabarito de sugestão. Lembra o que nós vamos pedir. Olha, toda petição nós temos que pedir algo, e aqui eu destaco a importância dos pedidos da petição de interposição e da petição de razões. Normalmente, gente, na petição de interposição, como eu estou enviando ao juiz da vara, né, que foi aquele que proferiu a decisão, o que nós vamos pedir ao juiz da vara? Gente, de cada um escreve da sua forma, mas nós vamos destacar o quê? O processamento e o envio das razões recursais ao Tribunal Regional do Trabalho da região, naquele caso concreto. Então lembra, na petição de interposição, feita aquela petiçãozinha simples padrão, verbo adequado, nome da peça, fundamentação legal, fala das razões, destaca tempestivamente entre vírgulas, nós vamos pedir o quê? Após falar do preparo, nós vamos pedir o processamento e o envio das razões ao tribunal ad quem? No caso, ao Tribunal Regional do Trabalho. Nossa petição de interposição está perfeita? Não, falta o fechamento padrão, cansamos de falar já do fechamento, nestes termos pede deferimento, né? Lembra local / data, assinatura, nome e OAB do advogado. Então lembra aqui, petição de interposição simples, direta e objetiva. O que não pode faltar, lembra do verbo adequado, a peça adequada, endereçamento adequado à vara do trabalho. E lembra que nós vamos pedir o processamento e o envio das razões recursais ao Tribunal Regional do Trabalho. Na maior parte das vezes, que é a hipótese de cabimento do artigo 895, quando vamos interpor recurso ordinário contra sentenças proferidas pelas varas do trabalho, que é justamente o nosso probleminha, nosso caso de hoje, que já falamos daqui a pouquinho. O que mais, gente? O que eu queria passar para vocês aqui? Vou dar um exemplo aqui agora simples, que eu vou deixar para vocês aí no Moodle também o modelo. O pedido da petição de interposição, um modelo bem simples, direto e objetivo. Diante do exposto, requer o recebimento e processamento do presente recurso, a intimação da outra parte para apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT, e o posterior envio ao Tribunal Regional do Trabalho da região. Fica aqui apenas a título de sugestão, cada um escreve do seu jeito. O importante é, na petição de interposição, duas situações: destacar o preparo num parágrafo simples, direto e objetivo, e segundo, pedir, toda a petição tem que ter pedido,
pedirmos o processamento e o envio das razões recursais. Tudo bem, galera? Não terminou ainda, vamos falar agora sobre a petição de razões recursais. Com relação à petição de razões, gente, eu vou passar um modelo padrão para vocês, tem vários modelos aí que o pessoal acaba passando, inclusive agora com o novo Código de Processo Civil, tem os modelos de razões mais simplificados, eu vou passar para vocês o tradicional, não quer dizer que os demais não estejam certos, mas vamos lá, destacar sempre, numa folha agora em a parte, iremos destacar lá no alto, razões do recurso ordinário. Pula 2 linhas, do lado esquerdo, recorrente, 2 pontos, recorrido, 2 pontos, e a origem, a vara do trabalho, e coloca a cidade correspondente. Então lembra, razões do recurso ordinário, lá no alto, do lado esquerdo, recorrente, recorrido, origem, e não esqueçam de fazer o quê? A saudação ao tribunal. Então fica aqui, né, no nosso modelinho padrão, vou deixar com vocês lá, razões do recurso ordinário, do lado esquerdo, recorrente, recorrido e origem. Podem acompanhar aí junto com o Moodle a matéria que eu já disponibilizei para vocês também. E lembra aqui a importância da saudação. Por favor, galera, não escrevam na prova, no modelo, saudação ao tribunal. Não, saudem o tribunal, né? Cada um vai saudar do seu jeito, mas é importante colocar lá, colendo o tribunal, o egrégio tribunal, douta turma. Então, cada um vai saudar do seu jeito. Não esqueçam apenas de saudar. E com relação às razões do recurso, eu quero aqui padronizar com vocês um modelinho de razões também. Já falamos do modelinho de petição de interposição. Vamos padronizar também o modelinho de razões recursais. Por quê? Padronizando fica muito mais fácil e daqui para frente todos os recursos a gente vai procurar passar dessa forma, porque a partir do momento que a gente entende a logística recursal, como é que funciona e qual o procedimento adequado para fazer uma petição de recurso, fica muito mais simples e mais difícil de errarmos qualquer recurso que caia numa prova, num exame, ou eventualmente no exercício da advocacia. E aqui eu quero destacar para vocês 4 pontos importantíssimos das razões recursais. Quem quiser fazer com tópicos, tá errado, só que cuidado que na prova, como nós temos uma limitação no número de folhas, eu aconselho falar parágrafos diretos, de forma simples, direta e bastante objetiva, porque o que pontua na segunda fase, basicamente, a fundamentação jurídica adequada àquele caso concreto. Mas eu acho que nós temos que lembrar daqui para frente, em todas as razões recursais, nós vamos partir sempre de 4 premissas. E aqui eu destaco vocês. Primeiro, nós vamos demonstrar de forma simples, direta e objetiva o nosso inconformismo mais os preenchimentos dos pressupostos recursais. Olha, como é que eu demonstro o nosso inconformismo? Gente, simples. Um parágrafo vai lá. Não se conforma o recorrente com a sentença de folhas que julgou procedente ou improcedente ou procedente em parte a ação. Tá? De forma simples, direta e objetiva, nós demonstramos o nosso inconformismo. Por outro lado, nós vamos também demonstrar o quê? O preenchimento dos pressupostos recursais, de forma simples, direta e objetiva. Destaca o recorrente neste ato que o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do presente recursos foram devidamente preenchidos conforme documentação anexa. Ou seja, eu estou demonstrando a quem vai julgar que eu sei que nós temos que preencher todos os pressupostos. Lembrando que lá na petição de interposição nós já inclusive falamos sobre o quê? A tempestividade e sobre também o preparo recursal. Depois, feito esse, gente, destacando o inconformismo com relação à primeira parte das nossas razões recursais, vamos fazer um breve resumo do problema. Lembrando que nessa peça denominaremos sempre as partes recorrente, recorrido, recorrente, recorrido, tá? E não mais reclamante, reclamado. Então sempre recorrente, recorrido. Então primeiro ponto, inconformismo mais preenchimento dos pressupostos recursais. Depois, faz um breve relato do problema. Após o breve relato, vamos aonde? Abrir o vademécum e correr atrás da fundamentação jurídica adequada àquele caso concreto. Aqui não tem jeito, abrir o vademécum e procurar toda a fundamentação jurídica pertinente àquele caso concreto. Lembrando que na Justiça do Trabalho é muito comum no gabarito ter dispositivo constitucional, lei infraconstitucional e súmulas e orientações jurisprudenciais. Então, evitem, gente, evitem esquecer qualquer coisa, porque o gabarito é o que vai pontuar
a aprovação de vocês. Então lembra, vamos procurar dispositivos constitucionais adequados, vamos procurar legislação infraconstitucional adequada e vamos procurar também, assim, aquela situação onde coloca eventualmente alguma súmula IOJ. Tudo bem? Olha, então já falamos em conformismo, mais preenchimento dos pressupostos nas razões. Fizemos um breve relato do problema, fundamentamos juridicamente. Falta o quê? Petição de razões também tem que ter pedido. Vamos pedir. E aqui, gente, vou padronizar também daqui para frente com relação à petição de razões recursais. Lembra? Se na petição de interposição nós pedimos o processamento e o envio ao TRT, nas razões que o tribunal que vai julgar, nós vamos pedir o quê? O provimento e a reforma da decisão. Então, de forma simples, direta e objetiva, cada um escreve do seu jeito. O importante nas razões recursais é pedir o quê? O provimento do recurso com a reforma da decisão. O provimento do recurso com a reforma da decisão. E adequar, é claro, o modo de escrita ao caso concreto. Provimento do presente recurso para que a ação seja julgada, procedente, improcedente, aí depende da parte que nós estamos defendendo. Então lembra aqui, gente, que feita as razões recursais, lembra, destacando lá, razões do recurso ordinário, recorrente, recorrido e origem, saldo tribunal, 4 tópicos, inconformismo mais pressupostos, faz um breve relato do problema, fundamenta juridicamente e peça. Pedir o quê? Provimento do recurso e reforma da decisão. Tudo bem, galera? Ah, acabou? Não, agora só falta fechar, gente. Nosso fechamento padrão, nestes termos, perde deferimentos de forma simples, direta e bastante objetiva. Lembra, assinatura do advogado, nome do advogado e OAB do advogado, após também, é claro, o local / data. Então falamos aqui de forma bem rápida o modelinho padrão de um recurso, que nós vamos aproveitar esse tipo de modelo para os demais recursos. Na aula que vem falaremos do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Vou procurar seguir essa mesma linha de raciocínio com vocês para ficar mais fácil de entender e mais fácil de fazer daqui para frente qualquer recurso, não apenas trabalhista, mas também em outras esferas que podemos inclusive utilizar essa metodologia que está sendo aplicada para todos vocês nesse momento. E lembra também, gente, aqui a importância da petição de interposição e a petição de razões recursais. Cuidado com o endereçamento, endereça sempre para o local correto. Lembra do pedido da petição de interposição, lembra do pedido da petição de razões. Petição de interposição, o que nós vamos pedir? Processo e envia, manda para cima. Petição de razões, o que nós vamos pedir? Provimento mais reforma da decisão de primeira instância. Tudo bem? Bom, pessoal, dito isto, vamos ao que interessa. Peço licença para vocês agora para rapidamente eu ler aqui o probleminha e falar um pouquinho do gabarito sugerido que vocês vão ter que falar. Problema caso 6, vamos lá. Foi prolatada a sentença nos autos da ação movida por Gustavo Barbosa da Silva em face da sociedade empresária Padoca do Firmino Limitada, que tramita perante a terceira vara do trabalho de Itanhaém. Então, processo lá da comarca de Itanhaém. Comarca não, né? Lembrando que na Justiça do Trabalho não é comarca, na vara do trabalho de Itanhaém. Na demanda, o reclamante informou ter sido empregado da RED de 1º de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2019, quando pediu demissão. Recebi o salário inicial de R$ 13.456,78 e, ultimamente, R$ 15.542,13 para a função de confeiteiro, função que exigia diploma de nível superior. Houve regular contestação e instrução. Na sentença, a meritíssima juíza julgou procedente o pedido de uma hora extra com adicional de 75% e reflexos nas demais verbas salariais, pelo intervalo intrajornada violado, uma vez que a sociedade empresária concedia incontroversamente apenas 45 minutos de intervalo e que, a despeito de haver acordo individual com o reclamante, a redução intervalar não seria prevista em lei ou acordo coletivo. Também julgou improcedente o pedido de horas de prontidão, porque o trabalhador não permanecia nas instalações da empresa fora do horário de trabalho. Na sentença, publicada em março de 2019, ainda julgou procedente o pedido de horas de sobreaviso, porque o trabalhador permanecia com o celular da empresa permanentemente ligado, inclusive fora do horário de serviço, e julgou improcedente o pedido do adicional de transferência, porque a alteração de local de trabalho não gerou mudança no domicílio do obreiro. Documentos juntados pelas partes, aqui o problema fala um monte de documento,
como advogado contratado pela sociedade empresária e considerando que a sentença não possui vícios nem omissões, elabore a peça jurídica em defesa dos interesses dela, da empresa. Então, basicamente, gente, aqui é uma peça simples de recurso ordinário prevista no artigo 895, inciso 1º da CLT. Lembrando que o endereçamento aqui do caso concreto vai ser a terceira vara do trabalho de Itanhaém, petição de interposição à terceira vara do trabalho de Itanhaém e a petição de razões recursais ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Lembrando que Itanhaém já não é vinculado ao TRT2, mas sim ao TRT15 aqui no estado de São Paulo. Petição de interposição, indicar que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Recolhida também a questão das custas e do depósito recursal. Lembra, a gente vai requerer o quê? O processamento e o envio do recurso ao TRT. Tudo bem? Faz aqui na petição de interposição e as razões recursais. O que é importante nós atacarmos aqui a fundamentação jurídica adequada. Lembrando que nas razões recursais, aquele modelinho padrão, razões do recurso ordinário, do lado esquerdo, recorrente, recorrido e origem, salda o tribunal. 3 pontos importantes vamos trabalhar. Inconformismo mais preenchimento dos pressupostos. Faz um breve relato do problema, fundamenta e pede. Fundamentação jurídica adequada. Vamos atacar aqui o que? As horas extras intra-jornada. Vamos sustentar que as horas extras com adicionais e reflexos seriam indevidos em razão do parágrafo único do artigo 444 da CLT, combinado com o artigo 611, letra A, inciso 3 da CLT. Em atenção ainda ao princípio da eventualidade, vamos requerer a diminuição do adicional de sobrejornada para 50% apenas, previsto na Constituição Federal e na lei, e a concessão de apenas 15 minutos diários a título indenizatório, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Primeiro ponto das razões recursais, horas extras intra-jornada. Segundo ponto, falar um pouquinho sobre as horas de sobreaviso. Sustentar que as horas de sobreaviso seriam indevidas em razão da súmula 428, inciso 1º do TST, vez que o mero porte de telefone celular não configura sobreaviso. Então vamos atacar 2 pontos específicos da sentença. Está no gabarito sugerido que eu estou passando para todos vocês. Lembra, o intervalo entre jornada, na fundamentação que eu passei agora há pouco, e também atacar o deferimento das horas sobre aviso, matéria pacificada por súmula do nosso querido Tribunal Superior do Trabalho. Vamos pedir o quê? Lembra, na petição de razões, vamos pedir o quê? Pede o provimento e a reforma da decisão. Provimento e a reforma da decisão para que a reclamação trabalhista seja julgada totalmente improcedente, uma vez que nós estamos defendendo a empresa nessa situação concreta. Gente, feito o pedido, fecha a peça normal, nestes termos pede deferimento, local barra data, assinatura, nome OAB do advogado e lembre-se que os prazos para entrega estão suspensos ainda, mas adiantem, aproveita esse período de quarentena, não só para curtir a família, não só para colocar a vida em dia, mas também para fazer as nossas peças de prática trabalhista. Garanto que vocês estão morrendo de vontade de fazer esse recurso ordinário. Então fica aqui meus sinceros agradecimentos pela paciência. Procurei ser breve no vídeo, mas não posso deixar de destacar essas questões pontuais. Vou enviar a matéria também toda para vocês no PowerPoint, conforme combinamos toda semana, e o gabarito e o modelo também sugerido junto com vocês num arquivo em Word para que vocês possam fazer com calma esse recurso ordinário e entregar aí futuramente, se Deus quiser, no futuro muito próximo, quando estaremos de volta à nossa querida Casa Amarela. Tudo bem, pessoal? Fica aqui mais uma vez um beijo a todos e a todas. Obrigado aí pela paciência de vocês e qualquer dúvida, estamos daqui a pouquinho no Moodle, no e-mail, no WhatsApp, redes sociais, do modo que for mais fácil para vocês, tirando, sanando e eventualmente colocando o papo em dia. Um beijo enorme a todos e todas, obrigado e fiquem com Deus.